Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos continuar estudando o Salmo 104, página 670. Nós vamos ler os versículos 5 e 6. Salmo 104, versos 5 e 6. O exercício desse salmo é: bendize ao Senhor, ó minha alma. Vamos treinar o nosso cérebro para falar bem do nosso Deus, amém? Você está treinando falar bem do teu Deus para a tua mente, para você mesmo? Treine, pratique isso todos os dias. Versículo 5 diz assim: esse Deus, que é muitíssimo grandioso, lá do verso 1, né? Quem lançou os fundamentos da terra, para que ela não fosse removida para sempre. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido, as águas estavam sobre os montes. Esses dois versículos falam coisas muito preciosas que podem ter não apenas uma aplicação física, mas inúmeras. Quando diz assim, quem lançou os fundamentos da terra. Quem que lançou os fundamentos da Igreja Amor de Cristo? Quem que teve a ideia de fazer essa igreja funcionar? O Senhor, em primeiro lugar, Deus. E Ele bolou um plano para que isso fosse tornado prático. Então Ele disse, eu vou escolher uma pessoa, e essa pessoa vai, a partir de uma ideia, a partir de uma vivência, vai juntar um grupo de pessoas, vai escolher um lugar, vai fazer assim, vai ser desse jeito, desse. Lançando os fundamentos, surgiu uma igreja. E o que chama mais atenção desse versículo é assim: lançou os fundamentos da terra para que ela não fosse removida. Quando o Senhor lança a base em alguma coisa, essa base não se move. Por isso, se você se firmar na palavra, se você se firmar no que Deus está te pedindo, você não será abalado. É tão simples como você entender que essa terra está de pé porque Deus pôs os fundamentos dela e ela, mesmo com o terremoto, ela continua no mesmo lugar. A terra continua do jeito que Deus determinou. Pode ter, Deus fez derramar água do céu, teve um dilúvio, uma inundação absurda, a terra desmoronou porque choveu, a terra continuou firme. Tanto que aconteceu? A água secou, a terra engoliu a água, secou, a água voltou para o seu lugar, Deus disse para a água até aí, e ali ela ficou. Mas o que aconteceu com a terra que estava embaixo do dilúvio? Firme, permaneceu igual. Imagina se você fica nos fundamentos que Deus lançou para você. Pode cair um dilúvio de pessoas. Como a gente sabe que dilúvio é um mar gigantesco que surgiu e que no futuro ele não mais vai existir, porque Deus, quando criou, ele falou, isso é lá, isso aqui, mas o mar, em profecia é o quê? Povos, tribos, multidões, línguas, etc. Se cair um dilúvio e você estiver firmado no que Deus lançou, você não será abalado. O versículo diz então, quem lançou os fundamentos da terra para que ela não fosse removida para sempre. E aí ele explica, tu a cobriste com o abismo, ou seja, as águas estavam aonde inicialmente? Lá no firmamento. Aí Deus abre as comportas e aquilo tudo derrama. E olha que coisa interessante, ele explica, como um vestido, né? Uma coberta de águas. E as águas estavam onde? Sobre os montes. Como que a água fica em cima da montanha e não cai? Como que a água fica em cima da montanha e não cai? É o princípio da geladeira e do freezer. Deus deixou bem frio lá em cima para que a água não derretesse. Ele controla as coisas e faz todas ficarem no seu devido lugar.
Tem hora que ele abaixa a temperatura e põe frieza e dureza no nosso coração para que a água não derreta, para que ela não saia do lugar que ele determinou. Então tem hora que tem que ser mais enérgico e mais frio, mais duro, para que as coisas permaneçam no seu lugar. Aí ele fala, água desce e passa pela correntezinha, vai fazer o Rio Jordão, que vai virar o Mar da Galileia. A água derrete e vai para lá. Toda ordem que Deus dá é cumprida. Imagina se você ficar estabelecido nisso. A Terra, até hoje, é o maior exemplo de que tudo que Deus estabelece continua. Se nós estamos aqui pisando nesse chão, é porque um dia Deus criou isso. O salmista está dizendo aqui, eu vi as grandezas de Deus. E nós também estamos vendo. O que Deus está nos pedindo nessa noite. Fique firme, como Deus estabeleceu essa terra, e você jamais será abalado. Adore o teu Deus e agradeça, porque é o hoje. O tempo que se chama hoje é uma oportunidade enorme para você firmar sua convicção. Se você estava com dúvidas no seu coração da sua fé, o Senhor está dizendo, creia, me adore, que eu vou fortalecer você. Tenha fé, que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas na minha e na tua vida, amém? Vamos nos ajoelhar.